Bom de Bíblia. O concurso nacional de aprendizado bíblico que conquistou a família cristã brasileira está de volta. E agora com mais uma faixa etária, Kids. Prêmio de R$10.000 para os vencedores de cada categoria. Participe! Você pode ser um dos ganhadores. Inscrições abertas até 30 de abril. Saiba mais em crentebomdebiblia.com.br. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O fruto de um trabalho zeloso. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez em uma de nossas videoaulas para o nosso portal www.escoladominical.com.br. É uma alegria estar com você, eu sou o Thiago Brasil e esta é a nossa lição de número 3, onde nós iremos discutir sobre o fruto de um trabalho zeloso. Essa é uma caminhada de 13 estações, esta é uma caminhada de 13 domingos, de 13 semanas, onde estamos juntos com nossos educandos para tentar proporcionar a eles aquilo que é sempre do melhor para o ensinamento, para o crescimento, para abençoar a vida de cada um deles. Professor, não esqueça disso. Quem deve ser o mais empolgado, o mais pontual, o mais alegre em cada domingo é você. Se nós estivermos junto com os nossos educandos, demonstrando para eles a alegria, o contentamento, a profundidade e a riqueza de estudarmos a palavra de Deus, sem dúvida alguma, este será um sentimento contagiante. Talvez você teve uma semana atribulada, cheia de questões para resolver, mas nunca permita que você transpareça a seus alunos que a lição não é importante. Vamos fazer do momento da Escola Bíblica Dominical um espaço de crescimento para nós e aqueles que estão junto conosco. Ora, nesta lição de número 3, há uma orientação geral para início de nossa lição, que é a aplicação daquilo que seria o jogo do aquário, ou como as pessoas chamam em inglês, fishbowl. A ideia qual é? É que você tenha na sua sala de aula 5 lugares, você coloca 5 cadeiras. Para cada cadeira, você coloca uma pessoa, sendo que na 5ª cadeira você deixa o lugar vazio. O que é essa ideia do aquário? É pensar da seguinte maneira: o aquário será o espaço das 5 cadeiras, onde você colocará uma temática para ser discutida, uma temática para ser apresentada. Pode ser um ponto inteiro da lição, pode ser uma discussão que venha a partir da questão da própria lição ou do próprio texto que semanalmente foi posto, ou quem sabe pode ser, na verdade, o elemento de introdução da sua aula. Você já começa a aula propondo uma questão específica para seus educandos. Como então é a metodologia? A discussão começa dentro do grupo onde estão lá as 5 cadeiras e as 4 pessoas. Se em determinado momento alguém quiser participar da discussão, alguém que está fora, quiser participar desse debate, quiser interagir, então ele vai e senta na cadeira vazia. Imediatamente na hora que ele sentar na cadeira vazia, alguém vai ter que se retirar de onde está sentado. Para quê? Para dar lugar a outra pessoa que queira participar. Se ninguém quiser sair, porque a discussão está muito boa, aí quem sentou vai ter que usar o seu voto de Minerva e indicar uma das 4 pessoas para se retirar. Porque assim você tem um debate dinâmico, com várias pessoas participando, de tal forma, e perceba, professor, você vai ser o mediador das relações. Não é necessário que você esteja no centro de tudo o tempo todo, não. A educação que nós acreditamos é uma educação na qual as pessoas estão participando, na qual cada um se sente comprometido e se sente capaz de somar e ajudar com algo mais. Este, então, é o objetivo da escola bíblica. Por isso é um ensino muito próximo, por isso é uma relação de proximidade, onde as pessoas estão olhando no olho, como a gente está fazendo agora, onde as pessoas estão muito próximas e as dúvidas podem ser retiradas.
Eu tenho certeza que se você fizer assim, a sua classe de escola bíblica vai ficar muito animada. Você já começa a aula a todo vapor. Não quero fazer no início, Tiago, quero fazer no final da aula, como fechamento, apresentando uma das questões. Por exemplo, eu quero resolver o questionário da minha lição. Eu percebo, Tiago, que os meus alunos não estão respondendo os questionários, ou que nunca dá tempo, de fato, de chegar nas perguntas e apresentar as respostas. Pois então faça o seguinte, faça como fechamento da sua aula isto. Guarde 10 minutos da sua lição para você debater cada uma das perguntas ali que estão postas, de tal forma que os alunos vão poder participar, os educandos vão poder participar e será um momento muito enriquecedor para a sua aula, sem dúvida alguma. Bem, a nossa lição tem como ponto 1, item 1, o ministro como aquele que serve. O objetivo deste item é demonstrar que Paulo, o apóstolo, Paulo, o missionário, Paulo, o poliglota, Paulo, o homem que era capaz de um conhecimento vastíssimo. Paulo era uma espécie de PhD daquele momento histórico. Paulo era uma espécie de professor de Cambridge daquele momento, assim, era o top dos top dos top daquela época. Mas o Paulo resolve ensinar a palavra a um grupo de irmãos que não sabe nada do evangelho. O Paulo está preocupado em transmitir o evangelho a um grupo de irmãos iniciantes. Talvez alguém pensaria, nossa, isso não é possível. Um homem do calibre, do pedigree de Paulo deveria estar sentado entre os sábios, entre os doutos do cristianismo para ensinar-lhes. Olha, perceba, Paulo está preocupado em servir, porque esta é a vocação de um ministro. Servir. Para que o ministro está sobre a terra? Para ministrar. E o que é ministrar? É servir aqueles que estão próximos de si. Se você quiser uma dica para atuar nesse momento específico desse item, você pode invocar com os seus alunos a discussão lá de João 13, onde Jesus ministra. Onde Jesus apresenta um dos pontos áureos do seu ministério na terra. E qual é esse momento especial de Jesus na terra com seus discípulos, já lá em João 13? É aquele, professor, em que Jesus tira sua roupa principal, toma para si uma vestimenta como que de escravo, toma uma bacia, toma uma toalha, ajoelha-se, perceba a cena, a força da cena, ajoelha-se diante de seus amigos e lava-lhes os pés. E aquele é o momento bíblico onde Jesus está ministrando, onde Jesus é um ministro, onde Jesus apresenta o que é que o ministro deve fazer, como o ministro deve servir. Como o ministro deve servir? Deve servir com a alma, deve servir com o coração, deve ser aquele que, apesar de ser talvez o maior de todos, comporta-se como mais simples, como mais humilde, como aquele que está preocupado de fato em servir. Aí você pode fazer um link com o seu educando para perguntar, e hoje, você ministra? Você jovem, serve alguém? Você, jovem, está a serviço do reino? Ou você é desse grupo que tem por aí na nossa sociedade hoje, onde só querem ser servidos? Ou você está envolto, você está numerado entre aqueles que não estão a serviço do reino, mas querem só ser servidos como se fossem reis? Cristianismo é uma coisa totalmente diferente. Servir a Cristo é algo completamente diferente. Ministrar é um outro nível que Cristo tem nos dado. É de uma outra maneira que nós temos que seguir a nossa vocação. O segundo item de nossa lição está aqui dizendo o compromisso com a palavra. Ora, é Paulo que está preocupado com aquele grupo de irmãos em deixar claro para eles, cuidado! Não se deixem envolver por falsos ensinamentos. Cuidado, não permitam que heresias, que pessoas que estão fora do contexto bíblico queiram tomar sobre vocês autoridade para ensinar a palavra. A palavra de Paulo aqui aos Tessalonicenses, no início dessa primeira carta, assemelha-se àquela postura de Paulo lá aos Gálatas, quando ele vai dizer que ainda que o anjo do céu, que ainda que outro apóstolo queira pregar um outro evangelho, isto seja anátema, isto não seja verdade, isto não possa ser de fato aquilo que seja aceito. Qual é o objetivo então de você abordar nesta lição? É demonstrar aos seus jovens que nós precisamos ter zelo pela palavra, que a escola bíblica é o momento em que a igreja demonstra o seu zelo pela palavra.
Professor, se sua escola bíblica é uma escola atuante, bem frequentada e tem uma quantidade maravilhosa de alunos, esta é a prova de que de fato a sua igreja tem compromisso com a palavra. Professor, eu preciso dizer com você, talvez com o coração apertado, que se a sua igreja não valoriza a escola bíblica, se ela não é bem frequentada, se as pessoas não estão lá aprendendo a palavra, provavelmente a palavra não está sendo bem avaliada ou bem acompanhada na sua congregação. Esteja atento. Esta responsabilidade de fazer a palavra tornar-se importante é minha e é sua. E é por isso que nós estamos aqui, eu dando esta aula, eu oferecendo este subsídio e você assistindo aí no seu lar, para que nós façamos uma escola bíblica nova, forte, atuante, vibrante. Para quê? Para que a palavra seja tratada com compromisso. Ora, professor, você pode tomar algumas medidas para atuar nesse ponto. Uma delas será, por exemplo, apresentar questões que são do cotidiano, questões que são da hora e que se levantam dentro da igreja contemporânea e que alguém fica na dúvida se são questões da palavra ou não são. Como a palavra rebate, como a palavra se comporta. Você pode analisar canções de músicas. Será que essa música está adequada com a palavra? Você pode adequar, você pode tratar determinados sermões, ou se você tiver essa possibilidade, por exemplo, você pode colocar fragmentos de vídeos para que os alunos assistam de pregações da sua igreja, de outras igrejas, de algum lugar e perguntar, isso está no crivo da palavra? Este fragmento de texto, esse fragmento de vídeo está segundo o critério da palavra? Ah, Tiago, eu não tenho um projetor, eu não tenho multimídia, eu não tenho um computador, você tem um celular? Você tem um dispositivo de trocas de mensagens? Você consegue receber vídeos? Então é assim que você faz. Você pega então um desses vídeos, coloca no seu celular, passa para a sua sala e pergunta, e aí pessoal, o que vocês acham disso? Isso está de acordo ou não com a palavra? Isto é útil ou não? Entendeu, professor? O que você pode fazer? Você pode tomar uma ferramenta que é do cotidiano do jovem, que alguém disse que atrapalha o aprendizado dele e pode utilizar a seu favor para fazer com que a palavra seja ensinada com mais contextualização, com mais riqueza, para que ele seja extremamente abençoado. Pense nisso. Ora, nós vamos agora para o terceiro e último ponto de nossa lição, que é sobre os objetivos de um ministério íntegro. Os objetivos de um ministério íntegro. Por quê? Porque Paulo estava lá naquela comunidade. O que é que Paulo desejava junto daqueles irmãos? Qual era o objetivo de Paulo em servir e atuar naquela comunidade? Ora, queridos irmãos, isto é algo extremamente importante. Refletir sobre o objetivo do ministério de Paulo é fazer um exercício que nos leva a comparar como nós estamos atuando hoje. Será que o seu ministério enquanto educador tem objetivo? Será que você consegue perceber que a obra de Deus precisa de gente que nem você, gente comprometida, gente aguerrida, gente que ama a palavra e que trabalha pelo bem-estar da palavra? Será que a obra de Deus pode abrir mão de gente que nem você? Não pode. Nós precisamos de pessoas que nem você, professor. Gente que está comprometido com o ministério da palavra para fazer a palavra de Deus mais e mais abençoada no nosso contexto. Professor, nunca permita que alguém diga que o seu ministério não é relevante, que qualquer um poderia fazer o que você faz. Isto é mentira. Você é alguém vocacionado por Deus, chamado para uma obra relevante, que tem em si uma das tarefas mais nobres da sociedade contemporânea. Em tempos como o nosso, onde os jovens estão cada vez mais se desvirtuando da palavra, se afastando do reino de Deus, ter alguém como você, que ama a palavra, que ama os jovens e que trabalha amando e ensinando a palavra para os jovens, isso é muito caro. Isto é muito especial. Temos que pensar sobre isso. Bem, um dos objetivos desse momento você poderia traçar é o tipo de ministério que tem hoje. Quando as pessoas aspiram o ministério, elas aspiram o quê? Essa é uma pergunta talvez pesada, forte, comprometedora, mas essa é uma pergunta que você pode fazer diretamente aos seus jovens. Se você tiver a oportunidade de chegar ao pastorado, se você tiver a oportunidade de chegar a ser professor da escola bíblica, se você tiver a oportunidade de chegar a ser um líder na igreja, por que você fará isso?
Com quais objetivos você fará isso? E se não tiver ninguém na sua sala que tenha o objetivo de servir o reino, esta é a hora de sacudi-los e dizer que eles foram salvos para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na igreja e fora da igreja, nas suas profissões, na faculdade, mas também no reino que se constitui na igreja, servindo aqueles que estão na sua comunidade, fazendo com que eles entendam que o reino de Deus também é servir a igreja. Esta foi a nossa terceira lição. Eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de ideias a partir do que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha outras saídas, talvez você tenha outros mecanismos, outras sugestões. Faça o seguinte, compartilhe conosco, envie mensagens lá para o nosso site www.escoladominical.com.br. Se você tem alguma questão pessoal que precisa discutir, que não ficou claro na lição e quer falar comigo, envie seu e-mail para este e-mail que está aqui embaixo. E lembre-se sempre, há um livro de apoio que foi feito especialmente para estas lições, que não é a repetição da lição da escola bíblica, até porque o livro foi feito para você, professor. Acho que você consegue perceber isso, não consegue? A lição bíblica tenta atuar na linguagem do jovem. O livro não. O livro está escrito na linguagem do educador, do superintendente. Por quê? Porque são públicos diferentes, com finalidades de acesso diferente do texto. Mas isso vai fazer toda a diferença na sua classe de escola bíblica dominical. Foi uma alegria estar com vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.